andar na verdade. Esta é a mensagem da terceira carta do apóstolo João. Onde está essa carta nas Escrituras? Se você for ao último livro, Apocalipse, voltando para trás, você vai chegar à primeira carta, ou melhor, a carta de Judas, brevíssima carta, uma página, em seguida, terceira João, também um livro, uma carta de uma página apenas. Terceira João, terceira carta do apóstolo João. Vamos continuar sendo abençoados por esta carta. Hoje nós vamos focar dos versos 9 a 11. Terceira João, 9 a 11. É a palavra do Senhor. Ele diz no verso 4: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Filhos aqui, a ele como apóstolo se refere aos crentes das igrejas, as igrejas da região que ele supervisionava, como filhos espirituais. Então, esta palavra carinhosa que ele usa aqui para falar aos crentes ou dos crentes. Verso 4, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Aliás, essa carta é dirigida a Gaio, e a linha anterior ao verso 4, ele diz a Gaio: você continua andando na verdade. Perceba que andar na verdade é algo crucial nesta carta. Então, andar na verdade, terceira carta de João. Nós vamos ler a carta toda, dos versos 1 até o verso 15. Ouça a palavra de Deus, receba com atenção a palavra do Senhor, que ela edifique a sua vida nesta noite mais uma vez. O presbítero, lembrando aqui, o presbítero é João, o presbítero, então, conhecido, é aquele que, como apóstolo, orientava as igrejas de toda a região chamada Ásia Menor, na época Ásia Menor, hoje a região da Turquia. Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar deles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face.
A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Versos 9 a 11, mais uma vez. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Nesta noite, a palavra do Senhor foi lida. Imagine, uma das canções mais conhecidas, eu creio, no mundo mais recente, lançada em 1971 pelo ex-Beatle John Lennon. E as pessoas acham maravilhosa, uma melodia interessante, atrativa, mas nesta canção ele diz coisas como esta. Ele imagina um mundo onde não há nada pelo que matar ou morrer, e também nenhuma religião. A canção de John Lennon é profética. Já estava em andamento uma proposta de pensamento, uma proposta de vida, de verdade, e a canção dele abraça poeticamente e proclama isto. Uma proposta de vida e de pensamento onde seria possível se suspender a verdade, para não dizer eliminar a verdade. E que aí então todos os conflitos estariam resolvidos. Mas a canção em si é autodestrutiva, porque se não é para ver nenhuma, então nem mesmo a que a canção canta deve ficar no lugar ou existir. Mas o que ele está querendo dizer é imaginar uma possibilidade onde não há mais uma verdade pela qual se luta, ou melhor, a verdade pela qual se deve lutar. Então, a linguagem é forte, nada pelo que matar ou morrer. Agora mesmo, quando nós ouvimos tanto falar em guerra, na África, na Ucrânia, Israel e Palestina, nós ficamos imaginando como seria um maravilhoso mundo onde as pessoas não tivessem que entrar em guerra e se matar. Mas a ideia dele, quando ele usa essa expressão, é que não há nenhuma verdade, uma causa pela qual se lutar, que talvez poderia levar até ao matar e morrer. Onde não há algo pelo qual se deva morrer. Note bem, não há algo pelo qual se deva morrer. Isto é, não há nenhuma verdade suprema que, se atacada, você se posiciona por ela, porque é a verdade suprema, mesmo que isso tenha que levá-lo à morte. A verdade é, se não há na minha vida algo pelo qual eu considere merecedor de morrer pela verdade, também não há nada pelo qual devo viver. E note que ele coloca nesta linha também nenhuma religião, também nenhuma religião. Note onde ele está indo, para o que ele está pensando. Então, a pregação do cristianismo, que é sobre a verdade, João aponta isto muito no ensino cristão. O evangelho de João é muito sobre verdade. Ele aponta Jesus Cristo, registra Jesus Cristo falando da verdade tantas vezes. Há uma ideia então de que se pode eliminar essas coisas como a fé cristã, primeiramente eliminando o conceito de verdade, e aí tudo vai ficar bom. Um mundo onde não há mais nada, não há certo, não há errado, não há mais certo nem errado. As Escrituras nos apontam uma outra realidade de mundo. Aqui, na saudação que o apóstolo João, o presbítero, faz a Gaio, o endereço da sua carta, quem deveria receber a sua carta,
já fica explícito o drama nosso de forma realista. Ele diz para Gaio na saudação, o quê? Referindo-se a Gaio, a quem amo na verdade. Note bem, ele não diz amo de verdade. João não está aqui se esforçando em fazer juras de amor. É diferente. A quem amo na verdade. A quem amo na verdade. O cristianismo nos aponta o caminho que é o anseio do nosso coração e que é a realidade pela qual devemos andar. E dois princípios, dois elementos. Amor, verdade. Amor, verdade. E a carta aqui é sobre isso, sobre amor e verdade, amor e verdade. Que verdade é esta? O Evangelho de Jesus Cristo. Melhor ainda, a própria pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não uma das, mas a verdade. Porque Deus conosco. Deus é a essência da verdade. E Jesus Cristo, Deus conosco, então, é a verdade. Aquilo que nunca passa, aquilo que nunca se desgasta, aquilo que sempre é. Deus eterno, a verdade. Ele é a referência para tudo aquilo que nós chamamos de verdade neste mundo. Então, que verdade é esta? Jesus Cristo, a vida, em morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a verdade maior, verdade principal que deve nos nortear com relação a tudo mais na vida. Mas Jesus Cristo, Deus conosco, é também amor, porque a primeira carta de João afirma duas vezes, Deus é amor. Deus é amor. Não é que Deus tem amor, mas Ele é. O ser dele é um ser de amor. Então, verdade e amor que encontramos nesta carta, quando o apóstolo João escreve a Gaio, e particularmente versos 9 a 11 se refere a um homem chamado Diótrefes, e está envolvido aqui mensageiros e missionários que João enviava. João está na cidade de Éfeso, lá na Turquia hoje. Aquela região toda da Turquia se tornou cristã nos primeiros séculos depois de Cristo. Depois, mais tarde, vai se tornar muçulmanos, os cristãos são praticamente expulsos de lá. Mas, lá está ele em Éfeso, grande cidade. Se você for à Turquia, você pode visitar as escavações de Éfeso, andar pelas ruas de Éfeso, e ter uma boa ideia de como era a cidade. E ali de Éfeso, João, que se estabeleceu ali, depois da morte e ressurreição de Cristo, cuidava das igrejas na região, como apóstolo. A igreja, enquanto haviam apóstolos, a igreja ficava debaixo da autoridade dos apóstolos. E hoje continua, não com a presença física deles, mas com a verdade apostólica que eles nos legaram, pela ação do Espírito Santo que nos deixou a palavra. Enfim, João estava lá então supervisionando. E João tinha os missionários que ele enviava, a partir da igreja onde ele estava, para pregar o Evangelho em outras cidades onde não havia numa igreja uma pregação do Evangelho. E muitas vezes esses missionários eram enviados e no caminho paravam em cidades que tinham igreja, que então os hospedavam para que eles pudessem prosseguir viagem. Também João enviava emissários para orientar as igrejas, levar talvez cartas e orientações de forma verbal, ele como apóstolo orientando a igreja. E aí esta dinâmica toda e surge problemas. Lá naquela cidade, nós não sabemos qual é, onde estava Gaio, onde estava Diótrefes, acontecia este drama de que os enviados de João encontravam na igreja uma pessoa que tinha uma certa afluência na igreja, chamado Diótrefes, que se recusava a hospedar, receber os enviados do apóstolo João. E aí então João está tratando disto aqui, e está envolvido estas duas grandes questões ou elementos, amor e verdade.
dois elementos que fazem parte da composição das Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, lendo uma carta breve como esta, nós somos lembrados do quê? A revelação de Deus na história que culmina em Jesus Cristo, que está aqui nas Escrituras Sagradas, este revelar de Deus, Deus se fazer conhecido a nós, seres humanos, que demos as costas para Ele, após a queda lá no Jardim do Éden, esse Deus que vai se revelar finalmente em Jesus Cristo, que então chega até nós através dessas Escrituras aqui, é uma revelação que acontece no concreto da vida. As Escrituras Sagradas, você não pode comparar as Escrituras Sagradas com, por exemplo, o livro dos muçulmanos, ao Corão, onde há uma série ali de princípios de orientação. Que uma pessoa, um homem, Maomé, entendeu que recebeu lá em visões aquilo e escreveu. Uma pessoa sozinha, isolada lá, na sua intimidade, na sua subjetividade, escreveu tudo aquilo lá. A Bíblia não é assim. A Bíblia não é também como pensamentos de Buda que possa se achar ou dos seus seguidores. A Bíblia é um desenrolar de Deus revelando a sua verdade até chegar ao culminar da revelação maior, Jesus Cristo, que é o próprio Deus conosco, dentro de uma história humana muito real, no concreto da vida. E aí chega a esses momentos de uma carta de um apóstolo, a partir da sua localidade, a partir da igreja daquela localidade, para uma pessoa de uma outra igreja, em outra localidade. Mas aí é só historinha de carta, de como se escreveu, interessante? Não. É o concreto da vida, as pessoas vivendo a vida, vivendo inclusive a vida de igreja. É nesse concreto que está presente, é debatido a questão amor e verdade. E nesses versos que nós lemos aqui, o chamado para você, meu irmão, minha irmã, e para você que nos visita também, para nós como igreja, é sobre unir na verdade. Unir na verdade. John Lennon imaginou um mundo onde a unidade aconteceria de toda a humanidade à custa da verdade. Uma tolice, inclusive, contraditória, que não se autossustenta. Porque ao pregar uma verdade, ele prega uma verdade para desfazer a verdade. Verdade é algo que não pode se jogar fora. É fundamental para a vida. É do próprio Deus que vem a verdade. A unidade da humanidade, a nossa unidade, então, como igreja, é possível e deve ser somente na verdade. Nós devemos nos unir na verdade, não há nada mais que possa nos unir ou que deva nos unir. Preste bem atenção. Nada mais deve nos unir ou deve nos unir a não ser a verdade. Isso se aplica a nós como igreja, se aplica também à nossa vida no nosso lar cristão, no nosso casamento cristão. Então o chamado é este para você nesta noite, para nós como igreja: una-se, una-se, de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer coisa, não, una-se na verdade. De novo, eu não disse una-se de verdade, eu disse una-se na verdade. Grande missão, grande chamado de Deus para nós neste mundo, onde a mentira e a falsidade domina, a má intenção domina. Que desafio para nós, nos unirmos na verdade, vivermos na verdade, Deus em Cristo. E aí nós todos que estamos vivendo a verdade de Deus em Cristo, nos unirmos nela então. Que desafio. Ao ouvir esse chamado, una-se na verdade, espere fissuras. Fissuras, sabe o que é fissura? Racha, trinca, espere isto. No mundo está cheio de fissuras, certamente grande parte aqui viu fissura no seu trabalho, no seu ambiente profissional hoje. Alguma divisão, algum racha, algum desentendimento.
Quem sabe em alguma casa aconteceu isso neste dia. Na política, no mundo, na geopolítica, já citei aí o mundo em polvorosa. Há fissuras no mundo, sim. Porque o mundo, diz Jesus Cristo, está no maligno, jaz no maligno. A mentira está no coração humano, então todo tipo de problema surge. Mas sabe, o capitão da mentira, o diabo maligno, não atua só lá no mundo e deixa a igreja de Jesus Cristo quietinha. Ele não tem nenhum interesse, ele não ousa mexer na igreja de Jesus Cristo. Não coloca essa ilusão no seu coração, na sua mente. João aqui diz, escrevi, falando de Diótrefes, escrevendo para Gaio, mas falando que ele escreveu para a igreja. Mas Diótrefes não nos recebe. Dentro da igreja, uma fissura. A partir de Diótrefes, na igreja havia ali uma divisão, um desentendimento, e inclusive uma fissura, um desentendimento, um racha para com o apóstolo João, um daqueles que Jesus estabeleceu como fundamento da igreja. A igreja de Jesus Cristo é suscetível a fissuras. Não estou dizendo que ela deve acontecer, é normal que aconteça. Não, onde a verdade habita não deveria acontecer. Mas o inimigo encontra brechas, espaço, usa e atinge um aqui, outro ali. E tantas vezes a igreja de Jesus Cristo é suscetível a fissuras. O inimigo trabalha dentro da igreja, não se esqueça disto. E que isso leva você a um amadurecimento na visão da igreja, porque todos nós, quando começamos a vida cristã, nós não somos ensinados sobre isso, e nós criamos uma ideia distorcida, ilusória sobre a igreja. É uma ideia de que nunca vai ter a luta pela verdade dentro da igreja, que o inimigo nunca vai colocar o erro dentro da igreja. Quando Jesus Cristo falou, anunciou que ele ia até a morte, e precisava ir até a morte, Pedro interviu. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A melhor das boas intenções. Já pensou se Jesus Cristo não fosse a cruz? Onde estaríamos nós hoje? Pedro achou que estava fazendo uma grande coisa. Sabe o que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Naquele momento, naquelas palavras, Pedro estava sendo a voz de Satanás. A quem mais interessaria Jesus não ir à cruz do que Satanás? Porque é a obra de salvação, através da morte de Cristo na cruz, Deus arrebenta o cativeiro do diabo e nos resgata de lá, com seu perdão e graça. Até Pedro, num dado momento, na falta de discernimento, e até com boa intenção, foi usado pelo diabo. A verdade é que na igreja pode acontecer essas fissuras. Espere, não fique surpreso se acontecer, mas amadureça naquilo que esta carta diz e lide com isso dentro da igreja como deve ser. Quando nós buscamos nos unir na verdade, lembre-se que essa é uma luta constante. Nós precisamos nos unir hoje, nos unir amanhã, nos unir depois de amanhã, e depois de amanhã, e no ano que vem. É uma luta de cada dia. Alguns gostariam que a Igreja de Jesus Cristo fosse esta que chegasse a um ponto de estabilidade, pronto, nunca mais haveria de haver luta pela verdade. Até debaixo dos apóstolos houve a fissura, o racha, a divisão, o desentendimento, por causa da verdade. Una-se na verdade, espere a fissura e lembre-se que é preciso estar sempre se lutando por essa unidade na verdade. É uma luta constante, porque o inimigo ataca. Agora, ao partir para esta luta, esta batalha, esta causa de unir-se na verdade, policie o orgulho. Policie o orgulho.
o que João diz de Diótrefes, Diótrefes gosta de ser o mais importante entre eles. Você ouviu? Gosta de ser o mais importante entre eles. Você conhece alguém assim? Não? Não tem ninguém no seu círculo que é assim? Nunca viu? É novidade para você? Lá na sua casa não tem ninguém assim? No seu trabalho? E, lamentavelmente, não somente nesses ambientes, na igreja de Jesus Cristo isso aparece. Diz que Diótrefes estava tão possuído deste querer ser mais importante, estar no controle, que ele expulsava da igreja quem não andava como ele queria em relação a essa questão ali de receber os emissários de João. O orgulho. O apóstolo Paulo orienta a igreja, na sua primeira carta a Timóteo, orienta a igreja sobre a escolha dos presbíteros. Dentro de, creio que 2 meses, nós como igreja, mais uma vez, vamos ter uma assembleia, quando nós vamos escolher os conselheiros, os presbíteros para os próximos 2 anos. Lá em 1 Timóteo, Paulo dá uma série de orientações, como essas pessoas devem ser, que tipo de presbítero, conselheiros, líderes devemos buscar. E uma das coisas que ele diz é que o candidato, aquele que é escolhido, não pode ser um novo convertido, para que não se ensoberbeça. Então, falando talvez de alguém ainda novato na fé, ser elevado a uma posição mais elevada na igreja, de presbítero, conselheiro, isso subir ao seu coração. O grande perigo é porque, inclusive, crentes maduros, muitas vezes, ao assumir uma dada posição na igreja, acabam caindo também nessa tentação do orgulho, do ensoberbecer-se. Aliás, este verso em 1 Timóteo, onde há essa orientação do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 6 de 1 Timóteo, ele diz que, inclusive, essa foi a questão, a fraqueza do diabo. O surgimento de Satanás tem a ver com isso. Lá ele quis se elevar na posição igual a Deus, ou acima de Deus, quem sabe. Não precisa muito para o nosso coração caminhar nessa direção. É muito fácil ficarmos tolo com algumas projeções que possamos ter. Isso acontece em todos os ambientes onde as pessoas se ajuntam. Não é só no ambiente político, no ambiente empresarial, ambiente de trabalho, profissional, dentro dos próprios lares. Essa soberba de querer ser o primeiro, o mais importante, é uma tentação. O ser humano é este, em geral. Como nós dizemos no ditado popular, não pode ver um degrau que quer subir e fazer discurso. Pronto, minha plataforma. Daqui eu comando, daqui eu me exalto, daqui me projeto, eu sou o maior de todos. Qual era o problema de Diótrefes? O problema de Diótrefes, nesta carta, não é que ele se tornou um herético, isto é, ele abraçou uma distorção da verdade do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Não era esse o problema dele. Começou Diótrefes a promover ideias que distorciam das Escrituras. Não aparece nada disso aqui. Também não é que Diótrefes não era um crente. João não questiona a salvação de Diótrefes. Ele parece que é, mas não é. Nem chega a isto. O plano de Diótrefes é o orgulho. Ele quer ser o mais importante entre todos. E logo na igreja de Jesus Cristo, aqueles que estão colocados na liderança como Jesus Cristo foi um líder servo. Como é que Jesus conquistou os nossos corações e se tornou Senhor? Morrendo por nós. Morrendo por nós. E esse é o nosso modelo de liderança. E ali, pouco a pouco, aquilo começa a crescer no nosso coração. E logo nós achamos que a igreja é nosso reino. É meu espaço,
eu tenho a minha turma, eu comando esse ministério, eu sou aquele que quando falo vem muita gente, as pessoas gostam, aplaudem, e eu gosto disso, eu quero controlar isso, eu quero ser, eu quero me projetar. Como é fácil isso encher o coração humano. Eu tenho uma experiência longa, uma vida longa com a igreja. Vivi aí quase 3 décadas como membro de igreja. Não como pastor, como você sentado aí, ouvindo pregação, participando, ajudando, etc. E durante esse tempo, fiz parte de algumas igrejas no Brasil, por causa de mudança, necessidade de mudança, como também fora do Brasil, em algumas igrejas. E tenho algumas décadas aqui nessa igreja. Nesta minha história aqui e em outras igrejas, quantas vezes eu não vi isto acontecer? Isto aqui não foi, o que acontece nessa carta não é uma exclusividade lá das igrejas debaixo de João. Na história é assim. E o inimigo coloca o orgulho, a vaidade, a exaltação no coração das pessoas e logo vem o problema. E a unidade, na verdade, sofre por causa do orgulho. Pessoas que chegam à posição que querem ter o controle, querem ser aqueles que controlam a igreja ou um dado ambiente, ministério da igreja, etc. Pessoas que começam a ver a igreja como lugar de projeção. Tem público, ajuntou gente, opa! Todo lugar que ajunta gente, logo alguém quer usar aquilo como projeção. Holofote em mim. Rivalidade. É subentendido aqui que talvez uma das grandes questões de Diótrefes com João era a rivalidade. Ele não queria mais essa autoridade apostólica sobre ele e sobre a liderança dele que ele devia ter naquela igreja. Eu sou o chefe aqui. Eu posso comandar, eu posso dirigir a igreja, não precisa de apóstolo mais aqui dirigindo. Rivalidade, não ter humildade de reconhecer, ele é o apóstolo, eu sou apenas mais um presbítero da igreja, João é o presbítero, aquele que é o apóstolo sobre nós. É preciso policiar o orgulho, porque muito fácil ele sobe em nossos corações. É preciso policiar o orgulho, porque ele também muito fácil toma conta do coração do meu irmão e da minha irmã. Unir-se, na verdade, exige esse policiar. Esperar fissuras, sim, policiar o orgulho. E nós precisamos rejeitar o aliciar. Diz aqui João sobre Diótrefes, suas palavras maldosas contra nós impede os que desejam recebê-los. Palavras maldosas contra nós impede os que desejam recebê-los. Diótrefes, não somente ele se opunha pessoalmente, então, contra João e aqueles que ele enviava, como também ele ia de ouvido em ouvido, pessoa em pessoa na igreja, chamando para o lado dele e para o que ele queria fazer, criando o seu partidinho na igreja. Lá vem aquele irmão, aquela irmã, com aquela conversa, aliciando. E como é muito fácil vir da forma espiritualizada, vamos orar pela igreja, porque eu estou sentindo. E se você não fica atento, o diabo ali faz você engolir uma maldade com uma colher de açúcar chamada vamos orar. Uma vez um grupo pequeno se levantou contra a nossa igreja, sabe o que eles faziam? Se reuniam nos lares para orar pela nossa igreja. E ali o grande projeto era atingir a igreja. Espiritualidade distorcida, fingida, rejeite o aliciar. Vamos à minha casa, mas não fala para ninguém da liderança. Nós vamos orar pela igreja. E aí você começa a sentir que a pessoa está com amargura, rivalidade, etc. É preciso rejeitar o aliciar. Você pode ser aliciado por alguém que não quer unir-se na verdade, mas quer trazer fissura à igreja. Não abrace nenhum partidarismo. Nunca dentro da igreja. A igreja não é um lugar de política humana.
mas onde a verdade do Senhor tem que reinar e nos unir. De forma nenhuma partidarismo. Nunca dê os seus ouvidos para os ataques que querem trazer fissura à igreja, querem atacar a verdade e a unidade nela. O seu ouvido nunca deve ser uma lata de lixo espiritual, onde todo mundo joga lixo lá. Nunca acolha o mal intencionado. Tantas vezes, quando se lida na história da igreja com mal intencionado, a dificuldade é que aqueles que não estão envolvidos com a questão acham que pode se abster e estar acima do bem e do mal. Ah, eu sou seu amigo, eu sou amigo dele também, que está aprontando aí na igreja, eu acho que cada um tem o seu caminho, e eu faço festinha com ele, com você. É preciso nunca acolher o mal intencionado. Quer dizer que eu vou desrespeitá-lo sempre? Não é isto. Eu preciso me posicionar de uma forma onde ele saiba, quanto ao seu erro, não conte comigo. Eu posso amá-lo, respeitá-lo, considerá-lo, mas saiba disto. Eu não vou acalentar você com as suas más intenções, querendo romper a unidade na verdade. Mas sabe, há uma tarefa difícil, que é tão comum crentes e igrejas quererem dispensar e não fazer. Unir na verdade exige também o que? O apoiar, o confrontar. Você ouviu? Apoiar o confrontar. Diz João, escrevendo para Gaio, mas falando sobre Diótrefes, se eu for, chamarei a atenção dele. E aqui ser, na verdade, a melhor tradução seria quando eu for. Quando eu for, chamarei a atenção dele. Diótrefes está lá, abalando a unidade na verdade. Mas João diz, João, o apóstolo do amor, diz, eu vou até aí ainda. E Diótrefes vai me ver face a face. E vai ouvir de mim o que ele precisa ouvir. A unidade não é na mentira, na falsidade, no erro. E quando nós falamos nisso, e quando a verdade boa parte dos crentes pulam para trás e querem ser um John Lennon. Por isso que a igreja trabalha, inclusive, vamos suspender a verdade, fazer conta que está tudo bem. E não vamos mexer com isso. Meu irmão, nossa unidade não é na mentira, na falsidade, no erro, mas somente na verdade. E quando a verdade é atacada, precisamos confrontar. Por isso que a igreja trabalha, inclusive, com disciplina, quando é necessário. O pensador Pascal, o pensador francês, disse que é tanto crime você perturbar a paz quando a verdade reina, como também é crime você ficar em paz quando a mentira reina. Essa é a questão aqui de João. Nós amamos em Cristo. Sim, Cristo é amor. Mas é um amor, não um amor piegas de mero emocionalismo, é um amor na verdade. Nós nos amamos desde que estejamos na verdade, em Cristo, vivendo de forma coerente. Então, amar é amar na verdade. Mas também, a verdade em nós deve nos levar ao amor. A verdade com amor. Jesus Cristo, a verdade de Cristo é aquela que nos leva ao amor. A igreja de Cristo é chamada nunca é sacrificar a verdade. Precisamos discernir o mal quando ele habita, quando está na pessoa. Isso deve ser verdade na igreja, na educação de filhos, em tudo mais. O amor cristão é ele está abalando a unidade. Abalando a unidade da verdade da igreja. João... E eu não posso ficar neutro, se é que eu estou na verdade.
Eu vou amá-lo, sim, mas vou amá-lo na verdade. Eu o amo, meu irmão, por isso eu quero lhe dizer, você está errado nisso. Você está fazendo mal à igreja. Você está danificando o corpo de Cristo. É isto que João diz que vai fazer. E que encontramos em outros textos das Escrituras. A necessidade de disciplina na igreja é bíblica. Se não houver esse zelo com a verdade até o ponto da disciplina, a igreja logo mais é um ajuntamento do nada. E é o que está acontecendo em grande parte das igrejas chamadas evangélicas por aí nos nossos dias. É um grande ajuntamento do nada. Venha como está, fique como quem está, e vamos ficar aqui bem sentimentais, falando de Jesus e cantando umas canções, entrando em algum transe. Mas a verdade nas vidas, esse é outro problema. Na igreja, isso aí nós não nos importamos. Nós temos a responsabilidade de posicionamento. Esta média com todo mundo tem um limite quando chega dentro da igreja de Jesus Cristo em nossas vidas. E finalmente, unir-se na verdade é priorizar o bem. Não imite o mal, diz ele. Gaio, não imite o mal. Tá, Diótrefes, não imite isso. Mas imite o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. E aqui nunca esqueçamos o contexto. Bom e bem aqui tem a ver com a verdade das Escrituras, a verdade de Deus em Cristo. E naquilo que Deus então em Cristo nos ensina, nos molda a fazer, é o bem que devemos viver. E o mal precisa ser repelido. O Senhor jamais nos enviou para viver ou para abraçar o mal, copiar o mal, aquilo que é contrário à vontade dele, contrário à verdade. Quem é de Deus, diz ele, faz o bem. É preciso manter essa prioridade do bem acima dos meus interesses, acima dos meus companheirismos, acima das minhas prioridades. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, inclusive dentro da igreja, eu gosto disso, gosto daquilo. Acima das prioridades está o bem, isto é fazer aquilo que a verdade de Deus nos dá. Que o Senhor possa abrir a mente de todos nós e fincar essas palavras nos nossos corações sobre nos unirmos na verdade. João amou Diótrefes. Como? Diótrefes, eu te amo. Você está aprontando um monte aí, mas eu te amo, Diótrefes. Então, não vou falar nada, vou ficar quietinho. Não. Ele ama Diótrefes, ele diz, eu vou falar com ele. Eu vou confrontá-lo. É em amor, mas ele vai ouvir de mim a verdade. Que isto possa estar sempre na minha vida, na sua vida. Esses princípios possam habitar o seu lar, na educação de filhos, na tratativa entre cônjuges, unir-se na verdade sempre. Esse é o caminho da saúde relacional, emocional, existencial. Esses princípios se aplicam a toda a nossa vida cristã, onde formos. E, acima de tudo, se aplica à igreja de Jesus Cristo. É maravilhoso quando a igreja está unida na verdade. E ela é aquilo que Deus em Cristo espera que ela seja, e ela é aquilo para o qual Cristo nos chamou do mundo. Que Deus então nos dê sempre a unidade nesta igreja. O diabo nunca penetre, mas sempre a unidade na verdade. Amém? Vamos orar?